A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no penúltimo dia da campanha de oração, com o tema Pais de joelhos, filhos em pé. Estarei lendo o versículo-chave da campanha, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Os que creem em Deus e na sua palavra estão providos dos meios que os colocarão acima dos ataques do inimigo e os farão triunfar. Amor e cuidado dos pais. As relações entre pais e filhos são reveladas no Antigo ao Novo Testamento. Elas são tomadas como modelo das relações de Deus com os homens. Na Bíblia encontramos as normas mais elevadas e os exemplos mais inspiradores. Lições que revelam o amor natural e o cuidado dos pais. A Bíblia diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Merece atenção os exemplos de Abraão, que sendo um orientador, acabou determinando o casamento do seu filho Isaque. Rebeca, esposa de Isaque, que ensinou o filho Jacó a evitar o ódio e o mau exemplo de Esaú. O de Jacó, que chorou devido à sua suposta perda do seu filho José. Também o de Davi, que aconselhava Salomão, com vistas a seu bom êxito no reino de Israel, e tantos outros exemplos admiráveis. Há pais desnaturados, mas cremos que poderão constituir exceções e não regra. Desde que prevêem a chegada do filho, os pais sentem-se alegres. Logo começam a tarefa de preparar o melhor que pode para receber o herdeiro, mesmo quando a herança ainda não existe. Essa atitude é a mais comum e correta. A previsão das lutas, dos trabalhos pela criação e pela educação dos filhos é superada pela esperança de ter um descendente ilustre, um amigo por excelência, conduzir nos braços, vigiar no berço, cuidar quando adoecer, levá-lo à escola. Tudo parece tão natural como o que cuida de uma planta repleta de bons frutos. Naturalmente, os pais mostram-se lisonjeiros pelo que podem fazer pelos filhos, desde os poucos meses em que mamam na sua mãe, aos longos anos que dependem dos seus pais. Para um pai de nobres sentimentos, gastar com os filhos é um agradável investimento. O cuidado dos pais através da oração, ensinamentos cristãos e fé em Deus contribuirá seguramente para a conquista gratificante de ver no lar filhos valorosos. Irmãos queridos, amem seus filhos, lutem por este ideal e Deus lhe dará vitória. Precisamos buscar a força divina para expulsar o mal do nosso lar, com a mesma confiança com que oramos em favor da saúde. Vamos orar na autoridade do nome de Jesus, para que o mal saia de dentro do nosso lar. As famílias necessitam de uma renovação espiritual. Há famílias que não conhecem a pobreza, pois são tão unidas que brutalmente compartilham de qualquer necessidade ou problema financeiro. Do ponto de vista espiritual, a condição deve ser a mesma.
mas precisa haver no meio da família os elementos que, embora pobres, tenham condição de enriquecer a muitos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Tudo no mundo é suscetível de desgastar e envelhecer. A vida espiritual também está sujeita a sofrer esse desgaste. Mas o plano de Deus é que o homem interior, contudo, se renove de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Só a eternidade pode revelar a importância dos lares, onde pais zelosos empenham-se pelo despertamento da família e pela obediência à palavra de Deus. Há problemas que refletem de modo negativo na igreja, sem que o pastor tenha condições de corrigir, se não houver a cooperação do lar. Os males e os exageros que contrariam a modéstia cristã e o bom senso, fere o sentimento dos cristãos zelosos. Além disso, dificilmente são banidos da igreja, se os pais não cooperarem, combatendo esses erros em casa. Qualquer família pode passar por fases de retrocesso espiritual. Essa crise requer uma tomada de posição dos pais. Durante a estada de Jacó em Siquém, houve derrota em sua família. Ela foi vítima de fracasso moral e de violência. O capítulo 35 de Gênesis começa com a chamada de Deus a Jacó. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar a Deus que te apareceu. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tiram os deuses estranhos que há no meio de vós, purifica-os e mudai as vossas vestes. A família despertada despojou-se das coisas contrárias à palavra de Deus e partiu para Betel. E tendo eles partido, veio o temor de Deus sobre os seus inimigos. A ordem de Deus aos pais cristãos e a toda a família é: não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Um altar no lar. O altar aparece na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Apocalipse capítulo 16, versículo 7. Ele fala da adoração e sacrifício. Também está relacionado com o progresso e as grandes vitórias alcançadas pelo povo de Deus. Em cada lar deve haver um altar. A adoração a Deus deve ser uma prática e um meio de manter a presença de Deus com a família. Ao começar do lar, ninguém serve bem a Deus ou cuida de sua vida espiritual sem sacrifícios. Abraão, o pai da fé, tinha um altar sempre presente em suas atividades. Porém, Saul desprezava o altar em sua vida, bem como da sua família. Foram assinaladas de várias derrotas. No auge de sua perturbação, lemos: esse foi o primeiro altar que edificou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35. O primeiro, e não há menção de outro. Durante toda a sua vida, totalmente acidentada. Porém, a falta do altar e da adoração no culto doméstico, há muitas famílias estão empobrecidas espiritualmente. A maioria tem fracasso, morre como? Há um altar de Deus do céu em sua casa? Através de Isaías, o Espírito de Deus nos exorta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. E através de Jeremias promete: e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Proceda assim, meu irmão e minha irmã, e terá a ajuda de Deus na criação e na formação do caráter espiritual na vida de seus filhos. Quando o homem e a mulher estão afastados de Deus, tudo caminha para a ruína. Mas quando o homem e a mulher, pai e mãe, se aproximam do Senhor, a presença de Deus é contínua dentro do seu lar. Como podemos manter um altar de adoração a Deus dentro do nosso lar?
através da meditação da palavra, da oração, do jejum e da comunhão diária com Deus. Porque se nós ficarmos olhando os problemas, as situações contrárias, adversidades, geralmente costuma nos entristecer. E essa tristeza pode gerar um esfriamento espiritual, um desânimo, uma falta de coragem, devido ao seu filho estar aí afastado da presença de Deus, ou pais que veem os seus filhos aí das drogas, no presídio. Nossa conduta de pai e mãe cristã não pode mudar se nossos filhos estão afastados de Deus. Jacó deu um grande exemplo, porque seus filhos estavam afastados da presença de Deus. Vimos em várias passagens que fizeram com seu filho José. Jogaram dentro de uma cova e o venderam como escravo para o Egito. Porque ali todos eles estavam afastados de Deus. Senão jamais teriam feito aquilo com o irmão, por inveja e por ciúmes. E quando nós nos afastamos de Deus, as coisas ruins acontecem. Porque não estamos sob a proteção do Pai, sobre os cuidados de Deus. Mas Jacó não afastou-se de Deus. Continuou orando pelos seus filhos. E Deus mudou toda aquela situação. José se tornou governador do Egito. E no fim, protegeu toda a família na época da fome. E é isso que acontece. Nós, pais cristãos, temos que continuar em comunhão com Deus, orando, buscando ao Senhor, mantendo esse altar dentro do nosso coração. É bem verdade que hoje em dia nós não precisamos mais oferecer um animal em holocausto, acender uma fogueira. Mas essa fogueira hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós quando nós estamos em comunhão com Deus. E porque o sacrifício verdadeiro já foi feito na cruz do Calvário, que foi o sacrifício vil de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós continuarmos em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com Deus, devemos continuar cultuando ao Senhor, orando e orando pelos nossos filhos. E dando exemplo para eles verem em nós a fé viva em Deus. Mesmo que tudo a maré estiver ao contrário, você estiver nadando contra a maré, você tem que continuar com a sua fé alicerçada na palavra de Deus e no Evangelho, crendo que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Que todos os obstáculos você vai passar, essas adversidades você vai vencer com a ajuda de Deus. Porque você vai continuar orando, buscando a face do Senhor, louvando a Deus e tendo comunhão diária com Deus. Através da sua obediência à palavra de Deus, se afastando do mal. Como nós lemos aqui, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55, versículo 6. E buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Busque a Deus, meu irmão e minha irmã, pela vida do seu filho. Busque a Deus em oração pela libertação dos seus filhos. Busque em Deus sabedoria para como lidar com os seus filhos. Busque orientação do Espírito Santo para falar palavras que venham do alto dos céus, que alcance e penetre o coração dos seus filhos. Porque a palavra branda aplaca o furor e a ira. Vamos que Deus possa nos usar através da nossa voz dentro do nosso lar. Através de palavras amáveis,
vindas diretamente do Espírito Santo, palavras de conselhos para nossos filhos. Peça a Deus o dom do conselhamento espiritual, para você poder aconselhar os seus filhos. Porque através do Espírito Santo, falaremos palavras que penetrem dentro do coração deles. Agora estarei fazendo uma oração, nesse penúltimo dia da campanha de oração, crendo no agir de Deus dentro do nosso lar e na vida dos nossos filhos. Deus amado, Deus eterno, mais um dia desta campanha, crendo que assim o Senhor tem falado conosco todos os dias, através do Teu Espírito Santo, para buscarmos o conhecimento, a sabedoria que vem do alto dos céus, para podermos lidar com os nossos filhos nesses tempos atuais, onde muitos já se afastaram da presença do Senhor, muita apostasia da fé, muito esfriamento espiritual, mas crendo que através de nós buscarmos a Tua presença, veremos renovo, veremos transformação, veremos amadurecimento na vida dos nossos filhos e também transformação. Porque ao Senhor não mudou, continua o mesmo, assentado no seu trono. E nós que devemos te clamar, te buscar e nos humilharmos na Tua presença, porque assim alcançaremos a graça, alcançaremos a Sua bondade, a Sua misericórdia dentro do nosso lar. Quando nós clamamos com coração sincero, sentimos a Tua presença, com todo o quebrantamento que há no nosso ser, podemos ver o Teu agir, o Teu operar no meio da nossa família. Coloca união, coloca companheirismo entre pais e filhos. Restabeleça, Pai querido, Pai eterno, um verdadeiro contato com o Senhor. Não um contato superficial, mas sim um contato verdadeiro, aonde há oração, quebrantamento, derramamento de lágrimas, um coração sincero e reto como Jó teve, uma oração sincera e verdadeira como Ana fez, sendo, Pai querido, Pai eterno, verdadeiros pais que te obedecem e servem a Tua palavra e servem ao Senhor com retidão, com gratidão. Ó Deus eterno, Deus querido, continue em cada lar, cada um que está ouvindo e participando dessa campanha, que tem dobrado seus joelhos dentro do seu lar e apresentado os seus filhos na Tua mão, crendo que é o Senhor que vai agir e vai entrar com libertação, crendo que é o Senhor que vai abrir as portas que estão fechadas para o desempregado, o Senhor que vai trazer a cura para o enfermo, o Senhor que vai trazer esse despertamento familiar no meio da família, através do Teu Espírito Santo. Muitos voltarão a Te buscar, a Te servir, sentirão um renovo espiritual. Aleluia, grito, Brans. Oh Deus eterno, Deus querido, estabeleça a união dentro do lar da família e através do Teu Espírito Santo, ajude os pais a aconselhar os seus filhos. Amém, Jesus. Glória a Deus.